O Senhor plantou uma vinha com amor, dela cuidou, esperou que desse uvas boas, uvas bravas, dela brotou. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Agora que ela não quis e uvas bravas brotou, não derramarei sobre ela chuvas que vêm do Senhor. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Vamos abrir a Bíblia. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, a verdade de Deus foi falada, foi distribuída, foi proclamada entre os moradores da terra. E você diz assim, mas que verdade? A verdade de que só Jesus Cristo salva. Está proclamado. E vai ser proclamado até o último momento, que só Jesus Cristo salva. Só que o escritor aos Hebreus, ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, desde o dia que nós nos arrependemos dos nossos pecados, abrimos o nosso coração e recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador,
nós devemos nos apegar a esta verdade. E além de nos apegarmos à verdade, a essa verdade, não devemos nos desviar de forma alguma. Ele diz aqui: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, essa expressão, palavra falada por meio de anjos, ele está se tratando aqui da lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela veio para Moisés através de um anjo, né? Ele diz que quem desobedeceu a lei de Moisés recebeu justo castigo. A lei de Moisés era rigorosíssima. Desobedecia, recebia o castigo e tinha pena de morte. A lei de Moisés tinha pena de morte. E então ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, se a lei de Moisés castigava severamente aqueles que desobedeceram, ou castigou severamente aqueles que desobedeceram, e ele diz: e nós? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia está querendo dizer o seguinte, só Jesus Cristo salva. Se você negligenciar, se você não quiser, se você não receber Jesus como Salvador de sua vida, não tem como escapar. Não tem como escapar da condenação do inferno. Então ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então Deus, ele enviou Jesus. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Uma grande salvação de Deus para os moradores do mundo. Se você negligenciar, já era. Não tem escape para você não. Se você negligenciar, o seu fim será o fogo quente do inferno. Você que escolhe. E então ele diz: a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Esse anunciada inicialmente pelo Senhor, que Jesus começou a pregar sobre esta grande salvação através dele mesmo. Quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E então Jesus, ele foi desenvolvendo o seu ministério e foi mostrando para os moradores do planeta que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E ele diz: foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então Jesus pregou que só Jesus Cristo salva. E depois os que ouviram de Jesus continuaram pregando que só Jesus Cristo salva. Como o apóstolo Pedro, a mensagem que ele deu lá no eu estava lá, acho que ele foi no templo, né? Eu sei que ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, só Jesus Cristo salva. Os discípulos, todos os discípulos, pregaram que só Jesus Cristo salva. Então ele diz aqui: dando Deus testemunho juntamente com eles, ou seja, com os discípulos, né, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então os discípulos pregavam que só Jesus Cristo salva, e Deus ia fazendo sinais, Deus ia fazendo prodígios, Deus ia fazendo milagres, e Deus ia distribuindo o Espírito Santo segundo a sua vontade. Deus ia fazendo isso. Então isso significa dizer que
a proclamação do Evangelho foi feita e está sendo feita, e a proclamação do Evangelho será feita. E você que ainda não recebeu Jesus como Salvador de sua vida, a oportunidade está com você. É melhor você se arrepender, abrir o seu coração e receber Jesus. Claro, a decisão é sua. Porque Deus ama o mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, a tua presença aí, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.